Você já pensou em fazer busca dentro do áudio de um podcast? Poxa vida, queria saber um episódio sobre tal assunto. Aí você digita o tal assunto e ele faz uma busca dentro do áudio do podcast para saber se as pessoas naquele episódio falaram sobre esse tema. Ia ser bacana, né? Então ouve essa dica até o final sem se distrair, porque é o que eu vou te contar agora. Aplicativos. Coca-Tech. Seguindo ainda meio que nas comemorações do dia do podcast, deixa eu falar de um aplicativo que resolve um dos maiores problemas que a gente tem no podcast, que é a busca em áudio. Esse problema também acontece nos vídeos de YouTube. Como falei na sexta-feira, né, dentro da minha visão de podcast, cada mídia tem a sua característica. Por exemplo, se você quer ter uma ideia genérica da coisa, você pode usar a mídia tradicional. Ela, via de regra, é genérica, faz alguns reducionismos, mas para o grande público atende. Você vai ter uma informação sobre aquilo. Geralmente, quando você vê um filme da sua área, uma notícia da sua área de especialização, você chega a sentir raiva. Como assim? Isso tá errado, isso não é assim. É normal devido a esse processo de simplificação, né? Esse reducionismo. É esperado já isso. Depois você tem um nível onde você começa a nichar, que eu citaria os vídeos do YouTube. Os vídeos do YouTube, geralmente, eles são específicos, não são profundos, você não tem um grau muito grande de profundidade, até porque os vídeos de YouTube, eles, não é que eles são obrigatoriamente, mas eles tendem a ser pequenos. Eles vão ser um chamariz, vão falar uma coisinha ou outra. Depois nessa escala, tô esquecendo as redes sociais, depois na escala vem os textos de blog. Meu sentimento é que eles são um pouco mais profundos e até mais longos do que os vídeos de YouTube. Depois disso, vem os podcasts. Por quê? Porque podcast, ele geralmente é longo, podcast é 1 hora especificamente sobre aquele tema, seja com especialistas ou com pessoas apresentando o tema que eu chamo de trabalho de escola. Eles pesquisam sobre o tema e conversam sobre o que entenderam. Pessoalmente, eu prefiro ouvir um especialista falar, mas em qualquer um dos casos, esse conteúdo do podcast, ele tende a ser mais profundo do que o conteúdo do vídeo do YouTube e do que o texto. Ele só perde em termos de conteúdo, na minha opinião, para livro. Geralmente, quando um especialista escreve um livro, aquele dali é o trabalho da vida do cara. Ele pesquisou aquilo, fez um mestrado, um doutorado em cima daquele tema, então é o trabalho da vida dele. Pesquisar em livros, você consegue, tem a Google Play, a Amazon também faz busca dentro dos livros, pesquisa em texto na internet, nos blogs, tem um Google que faz, pesquisa dentro do YouTube, já é mais difícil de você fazer. Dizem que se você colocar a palavra ,cc, né, que é o closed caption, que tem as legendas geradas automaticamente, que ele faria uma busca. Isso não funcionou muito bem comigo não, mas já ouvi gente falando disso, e que pra mim faria todo sentido. Olha, Google, pesquisa pra mim na legenda pra saber se tem esse termo, mas comigo não funciona muito. Menos mal, porque é um conteúdo meio que de entrada. O Google resolve, né, o YouTube resolve esse problema forçando você a colocar boas hashtags, descrevendo bem o título, a descrição. Mas no podcast a gente ainda tem esse problema. Quer dizer, tinha, porque agora um aplicativo que tem ele para iPhone e para Android. No Android ele foi aplicativo de excelência esse ano, em 2017. Ele já é antigo, tem tudo aquilo que você precisa de um podcast, tem as playlists, tem o Play em 2x e tem uma funcionalidade que acabou de chegar tanto pro iOS quanto pro Android, que é a busca dentro do áudio. Infelizmente, só funciona em inglês, mas eu testei aqui e funciona bem bacana. Você pode, por exemplo, colocar MacBook, e aí ele vai listar os episódios que tem a palavra MacBook, onde se fala MacBook, e ainda dá o tempo. Olha, esse episódio aqui, ele tem 32 minutos, e no minuto 17:02 se fala MacBook. Ele mostra a frase, o contexto da frase, e grifa, ó, MacBook. E aí você já consegue imaginar como funciona, um funcionamento bem parecido com o do YouTube. Gera a legenda automaticamente, em tese, um áudio de podcast tende a ter uma qualidade melhor do que o YouTube, acredito, então você teria uma precisão maior nessa legenda. Funciona bastante bem. E o legal é que a gente pode imaginar que isso vai virar carne de vaca daqui a algum tempo. Esse aplicativo em específico, ele tem o objetivo de se tornar uma espécie de YouTube dos podcasts. Vai demorar uma série de problemas, mas a gente pode já começar a imaginar que daqui, sei lá, 20 anos, 10 anos, sei lá, chuta um tempo, a gente vai ter busca em áudio como carne de vaca, resolvendo um dos maiores problemas do podcast, que é a indexação. E se você gostou dessa dica, não esquece de compartilhar com um amigo. Já conversou com um amigo sobre podcast, sobre esse problema da busca em podcast? Compartilha com ele. Tem o vídeo no YouTube. Se você ouvir essa dica até o final do dia, nas notas do episódio tem como você se cadastrar para receber as dicas pelo WhatsApp. Você pode receber no final do dia a dica pelo WhatsApp e encaminhar para o seu amigo. Eu te ajudo com conteúdo e você me ajuda espalhando a palavra. Quer então testar, fazer busca? O aplicativo é gratuito. Fazer busca dentro de podcast em inglês. O link tá aqui nas notas desse episódio. Tem para Android e tem também versão para iOS que você baixa, claro, lá na App Store. Coca-Tech.